Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago aí uma notícia surpreendente, vamos dizer assim, a respeito do nosso querido PlayStation 2. Sim, ele ainda tem muitas possibilidades a serem trabalhadas com esse querido console, né? E aqui temos uma notícia agora recente aí no PSX Place, né? A respeito de como aqui está dizendo, um código de execução chamado de Meshacon ou Mechacon, não sei. Vamos pronunciar como Meshacon, né? Num primeiro momento aqui. Então ele fala a respeito das possibilidades com esse Meshacon, que é um código aí de execução. Estamos aqui, o responsável aqui pelo tópico, né? Para começar aí a tratar desse assunto é o Wii Julian, que é um desenvolvedor. E aí ele fala aqui, após muitos anos, né, a ROM do Mechacon, né, no caso, foi dumpada. Então, para quem é leigo, eu também sou leigo, tá? Não sou técnico, mas eu tenho, como sempre eu digo, eu tenho curiosidade a respeito, né, de software, enfim, de todos esses mecanismos. Então eu fui procurar saber aí do que seria dumpar. Dumpar, muitas vezes ele tem a função de um backup de dados, tá? Apesar de não ser a mesma coisa. É meio complicado de explicar, mas basicamente ele também tem essa função de um backup de dados. Então é provável que essa ROM de Meshacon aqui, eles conseguiram aí extrair algum tipo de dado, né, nela, e que vai a partir disso gerar possibilidades aí no PlayStation 2. E continuando aqui, ele fala, ó, dá mais chaves do que aquelas que estão inseridas no PlayStation 3, PlayStation 2, emuladores. Mais notavelmente o sistema arcade 2x6 máquinas, beleza, algo assim. E ele fala, de acordo com a documentação, com a recente documentação escrita no DevWiki do PlayStation 2, The Meshacon tem um método para carregar os patches, né, do EEPROM. EEPROM, para quem não sabe, é uma espécie de, como é que eu posso dizer aqui? Ele é um componentezinho de dados, né, de memória de dados. Ele é bem pequenininho. Eu vou ver até se eu coloco aqui na imagem aqui do lado para que vocês tenham ideia aí do que seria esse EEPROM, que tem muito desse componente em placas, né? Placas eletrônicas você vê o EEPROM. É bem conhecido aí na área de eletrônica, né? De quem manja mesmo, quem conhece. Então, gente, continuando aqui, eu resolvi inclusive até traduzir para facilitar aí a leitura para vocês, tá bom? O desenvolvedor, ele faz um questionamento aqui de quais são as possibilidades para isso. Então aqui ele vai elencando, ó. Primeiramente, ele pode substituir as verificações de disco, né? CD, DVD, sem mais mod chips, o que torna aí isso interessante. Eu fui dar uma breve pesquisada, eu até dei um cortezinho aqui, eu fui dar uma pesquisada sobre esse Mechacon. Ele parece ser um subsistema lá do disco, né, da parte ali do disco do PlayStation 2. Então, como eles conseguiram aí, vamos dizer, extrair, né, esses arquivos aí, pode ser agora que eles consigam realizar todo esse procedimento aqui que eu estou falando para vocês. Então ele vai poder permitir gravações de todo EEPROM, permitir alterar o tipo de lente, como os modelos mais antigos, não é mais necessário PMAP ou solda. As gravações do EEPROM também permitem a alteração de outros parâmetros, como região ou número de modelo, mas isso é desnecessário se as verificações de região forem corrigidas. Pode ser possível corrigir os problemas de queima de laser, especialmente ao usar discos DVD e RW. Não há mais erro de leitura de disco. Pode ser possível substituir a velocidade do ventilador. Aqui no caso, ele fala, no inglês está como fan, né? O que seria, eu acho que o cooler, né? Aquela parte do cooler do PlayStation 2 Fat, né? E do Slim também tem, mas não dá para ver, né? Não fica tão visível como no Fat. E aí ele fala, não há mais ventilador barulhento, ao usar o adaptador de rede mais o HDD, que seria o HD interno, né? Junto com o network, né?
o adaptador original do PlayStation 2. Então é provável que possa, sei lá, ficar mais silencioso, né? Porque querendo ou não, o FAT faz muito barulho. E ele fala, para os consoles mais antigos pode ser possível adicionar o recurso para usar o controle de desligamento. Não sei, será que tem a ver com controle, né? Controle remoto? Não sei. Para todos os consoles pode ser possível usar o recurso de manuseio de desligamento, mesmo quando um HDD não está conectado, útil para USB, Ethernet, cartão de memória ou outro dispositivo de armazenamento. Pode ser possível executar o código EE ou IOP personalizado na inicialização. No entanto, não há muito espaço na EEPROM. Pode ser possível ignorar a lista negra de DVD Player 1.0 e permitir que ele seja descriptografado. Eu acho que aí deve ser algo relacionado com quebra das regiões, né? No próprio hardware do PlayStation 2, né? Como ele fala aqui que não vai precisar mais de mod chips, então seria aí uma destrava, vamos dizer, uma destrava completa, né? Sem necessidade nenhuma de chip ou de mod chip, eu não sei. Eu acho que é alguma alteração no componente mesmo interno aí. Como ele fala da EEPROM aqui, vai alterar aí algum dado da memória do EEPROM e com isso dá para mudar aí toda algo a respeito da arquitetura do PlayStation 2, permitindo, né, personalizá-lo internamente. Ele fala aqui de RAM, melhorar a compatibilidade, ó. Isso é interessante, que ele fala da compatibilidade aqui no OPL, ó, executando o código do Meshacon em vez do IOP. Pode ser possível remover o módulo CDVD-Man personalizado e usar o original. O Meshacon pode lidar com as tarefas USB, HDD e ETH, que seria o de rede, né? Como o código do desenvolvedor não foi criado para ser executado no Meshacon, ele pode ser usado para outros fins sem afetar a compatibilidade. Também pode ser possível executar, isso aqui é interessante, executar jogos de PlayStation 1 com método de emulação baseado no Meshacon. Meshacon pode basicamente atuar como um emulador de disco óptico neste ponto. Para quem não sabe, eu fui dar uma pesquisada rápida a respeito desse emulador de disco óptico, que eu até falei, estava em inglês lá no Main Card Pro, né, que eu falei a respeito daquele memory card. Esse emulador de disco óptico aqui é nada mais do que a substituição mesmo do disco, né, do leitor do PlayStation 2. Então ele emula o leitor do PlayStation 2. E aí eu dei aqueles exemplos para vocês, como o PSIO, o X-Station, né? O Dreamcast tem um GDEMU. Ou seja, o que é esse emulador de disco óptico? Ele basicamente substitui o leitor e você utiliza lá uma espécie de módulo, né? Que ele é conectado lá através de um cartão SD. Então, o cartão SD ele substitui o leitor, né? A partir do cartão SD que você faz a leitura dos jogos e não mais o leitor óptico do PlayStation 2, no caso aqui, beleza? Bom, gente, e só para fechar aí com chave de ouro, né? Tem algumas pessoas aqui que estão interagindo aqui com essa postagem esqueci o nome dele, do Julian, Kiwi Julian. E eles falam aqui, ó, uau, isso é uma notícia insana. Sempre fico feliz em ver coisas assim. Parece que as possibilidades são quase infinitas. Aí, ó, interessante. Compatibilidade 100%, PlayStation 1 confirmada. Quem sabe, né? É uma coisa enorme. A segurança do PlayStation 2 tá derrotada. Também pode ser possível rodar jogos de PlayStation 1 com método de emulação baseado em Meshacon. Meshacon pode basicamente atuar como um emulador de disco óptico neste momento. Notícia incrível, agora vamos imaginar o PL rodando PlayStation 1 e PlayStation 2 nativos, sem emulador. Aí vai ser bom, hein? E quem fala isso é nada mais, nada menos que o Gladson, né? Que é quem não conhece o Gladson aí nessa área de retrô, principalmente de Play 2, né? Ele traduz aí os jogos, né? Inclusive eu queria muito poder traduzir alguns jogos, tá? Só que infelizmente com o tempo eu não tenho conhecimento também dos programas necessários para estar traduzindo. Eu fico aí impossibilitado no momento de dar esse suporte também
nessa área de tradução. Mas dou meus parabéns aí ao Gladson, tá? O Gladson é um cara aí que faz um trabalho incrível traduzindo jogos aí de PlayStation 2, tá? Meus parabéns aí pro Gladson. Inclusive tem ele lá, para quem não sabe, se olhar lá nos desenvolvedores, né, naquela paginazinha do OPL, tem o nome dele lá como um dos que participam aí, né, dos responsáveis. Acredito que ele fique na parte aí de tradução. Então vamos continuando aqui. Como o Meshacom pode atuar como emulador de disco óptico, já que tudo o que ele precisa fazer é autenticar o disco como um PlayStation original pressionado. Mesmo se pudesse autenticar, não tem acesso ao Dev9 ou dispositivo USB, não é? Aí ele fala: eu não sonhava em viver o suficiente para ver CFW no PlayStation 2. Bem, vai embora. Estou positivo e surpreso. De derrotar. São coisas aqui técnicas, tá, gente? Eu sou leigo. Tá falando do PSX. E muitos estão falando a respeito do PlayStation 1. Inclusive o desenvolvedor aqui da postagem, ele fala: é possível executar o código no IOP no modo PlayStation 1 através do Meshacom. Antes, isso era só possível nos modelos Descartes. Não sei que tipo de modelos seriam esses, né? Pode haver maneiras de contornar os problemas de Dev9 e USB desativado. Seria necessária mais pesquisa sobre isso. E a execução do código no IOP do PlayStation sem a necessidade de gravar um disco tornará isso muito mais fácil. Aí fala: talvez então backups anti-mod, né? Então, gente, basicamente o que eu quero dizer para vocês aqui com esses comentários e com as pessoas aqui, né, debatendo a respeito desse Meshacom aí, né, essas possibilidades, até tá aqui, ó, possibilidades com execução do código Meshacom. O que eu posso finalizar aqui para vocês rapidamente é que com isso aí, pelo que eu entendi, provavelmente pode ser possível aí, né, como o Gladson explicou ali embaixo, a possibilidade do OPL mesmo nativamente poder executar aí tanto jogos de PlayStation 2 como jogos de PlayStation 1, né, os backups. Entendem, né, gente? Tem que falar backups. Então, gente, é interessante a gente saber disso, né? Porque com essa nova possibilidade aí, as chances aí de modificar o seu PlayStation 2 aumentam, né? Sem necessidade de mod chip ou de soft mod que falam, né? Que é através de, né, conseguir quebrar aí a defesa do PlayStation 2 através do FMC Boot, né? Por exemplo, né? E o Fortuna que tem, né? O Funtuna, OpenTuna agora, né? Que conhecemos aí. E com isso aí abre mais uma nova possibilidade aí no PlayStation 2, tá? Qualquer outra novidade a respeito disso aqui eu trago aqui pro canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, né? Claro. Até a próxima e vamos jogar.